Para começar, assunto importante, assunto que movimenta as redes sociais em todo o Brasil. Afinal, o senador Randolfo Rodrigues protocolou o pedido para a instalação da CPI do MEC no Senado Federal. O objetivo principal do colegiado é resguardar as investigações a respeito dos supostos desvios e fraudes ocorridos no Ministério da Educação. Logo depois de protocolar o documento, Randolfo Rodrigues falou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos acompanhar. A existência de uma aeronave da Polícia Federal saindo de Curitiba, no dia da operação da Polícia Federal que prendeu o senhor Milton Ribeiro e que prendeu o senhor Arilton e o senhor Gilmar. Este avião estando disponível para levar os presos, sobretudo o senhor Milton Ribeiro, até Brasília. Não ter feito essa ação. O fato do celular que foi apreendido naquele momento não ter sido periciado até agora e estar em paradeiro incerto e não sabido, e a ameaça de substituição do senhor Calandrino das investigações, dão conta de que esta investigação está sob forte ameaça e forte intervenção. E eu quero aqui dar os nomes de quem está intervindo e responsabilizar quem está intervindo nessa investigação. É o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, e o senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça. Tá aí o líder da oposição no Senado Federal, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, nessa entrevista coletiva após protocolar o pedido de abertura da CPI do MEC. Eu lembro que a instalação do colegiado depende agora do aval do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que havia dito há uns dias que não iria se opor ou travar a abertura de uma CPI caso todos os requisitos fossem cumpridos e atendidos. Bem, e esse é justamente o tema da nossa enquete de hoje. Você que nos acompanha, acha que há motivos para a abertura de uma comissão parlamentar do MEC, do Ministério da Educação? Então, por gentileza, entre no site, no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, registre o seu voto, dê a sua opinião, que ao final do programa eu trago justamente os resultados, os percentuais e compartilho também com os nossos comentaristas. Enfim, vários temas, assuntos dentro desse guarda-chuva da CPI do MEC para nós tratarmos com os nossos comentaristas, analistas. Então eu quero apresentá-los, eles que farão o 3 em 1 de hoje. Quero iniciar com a nossa convidada, Cristina Grêmio. Agradeço demais pela participação aqui no 3 em 1. Ela que participa de todos os telejornais, programas, e hoje vai abrilhantar essa edição do 3 em 1. Seja muito bem-vinda, Cris. Também agradeço muito Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, fechando o time de comentaristas do 3 em 1. Vamos começar essa rodada de análises com a Cris Grêmio. Cris, eu repasso a você justamente a pergunta que nós fizemos no portal da Jovem Pan News. Há elementos, há indícios que justifiquem a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito há meses das eleições presidenciais? Bem-vinda. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de bancada e a quem nos assiste. Olha, eu tenho dito nos vários jornais que eu participo que eu acho extremamente inconveniente uma CPI nesse momento pré-eleitoral, há poucos meses já da eleição, e especialmente se há órgãos competentes fazendo investigação. Polícia Federal, Controladoria Geral da União. A gente precisa lembrar que já faz quase um ano que a Controladoria Geral da União recebeu a denúncia dessa suposta tentativa de tráfico de influência por parte de pastores dentro do MEC, intermediando contato com prefeitos, eventualmente tentando subornar prefeitos para conseguir algum benefício na liberação de verbas do FNDE. Essa denúncia foi feita pelo próprio ex-ministro, então o ministro, Milton Ribeiro, à Controladoria Geral da União. Foi em agosto do ano passado, segundo consta. E por conta do que foi levantado, dos primeiros indícios levantados pelos próprios servidores da CGU, é que a Polícia Federal entrou na história e segue investigando. Então, há coisas para serem esclarecidas, há indícios, não há envolvimento direto, até onde a gente saiba, no momento, de servidores públicos federais, muito menos de ministro ou do presidente da República, mas a gente tem visto aí as coisas sendo reveladas aos poucos. Essa revelação, por exemplo, que você mostrou aí, Daniel, no início do programa,
do senador Randolph Rodrigues falando que houve pedido de presidente da República e do próprio ex-ministro para que a Polícia Federal não saísse com um avião aqui de Curitiba para ir para não sei onde, para pegar não sei quem, é uma acusação bastante grave. Eu acho que apenas uma palavra da boca para fora de um senador da República, especialmente esse senador, né, que ele próprio está envolvido em coisas muito suspeitas até hoje não esclarecidas, vamos lembrar só uma, acusado de falsidade ideológica na tentativa de angariar assinaturas justamente para abrir essa CPI alguns meses atrás. Então, eu acho que não é suficiente. Agora, se ele tem provas que ele não mostrou ali para a imprensa, fez apenas essa revelação e depois vai apresentar, pode ser que haja alguma justificativa. Ainda assim, eu acho que, dado o momento, há poucos meses da eleição, tudo que envolve essa eleição, todas as suspeitas, todo o cenário que vem sendo armado, já há 2, 3 anos aí, desde que começou o desmonte da Lava Jato, dentro do próprio judiciário, dentro da alta corte do judiciário, eu acho que deveria ficar na mão da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apenas. Marco Antônio Costa, também gostaria de escutá-lo. Há elementos que justifiquem a instalação dessa comissão ou você compartilha do mesmo pensamento com a Cris Grêmio? Há outros departamentos e órgãos que poderiam fazer justamente essa apuração e essa investigação? Boa tarde, Daniel. Cristina, é um prazer estar com você aqui no 3 em 1, Piperno. Olha, eu concordo, gênero, número e grau, com o que a Cristina falou, porque existe uma investigação técnica que tem sigilo, né, entre as partes, entre os investigados. É uma operação que deve continuar. Ela tem o atendimento ao devido processo legal, ela tem que atender regras do direito penal e processual penal. Ou seja, não é um jogo midiático e nem deveria ser. O que acontece no transcurso da investigação e deveria ser objeto de análise e de crítica, não só pela situação, pelo governo, como pela oposição, são vazamentos seletivos. É a postura ativista de um juiz de primeira instância que quer cavar algum tipo de pênalti junto à presidência da República. Ele quer sugerir, de maneira completamente política, sem atender à lei orgânica da magistratura, agindo como um ente político, o presidente, falando que existe a suspeita de interferência, obstrução das investigações, obstrução da justiça por parte da presidência da República. É uma acusação leviana. Quem escuta o áudio percebe que a leviandade é absurda nesse caso. Então não dá para corroborar com isso, não dá para aceitar isso. Independentemente de esquerda ou direita, governista e oposição, você vê uma situação dessa, você tem que se posicionar de maneira contrária. Eu me posicionaria assim se fosse um petista sendo investigado. De maneira idêntica, eu falaria, isso não pode acontecer, é um ato leviano por parte do magistrado e provavelmente tem um interesse subjacente do magistrado nesse ponto, nessa questão. Quando a gente fala de CPI, é jogar para a torcida. Veja a manifestação do Randolph Rodrigues. Ele tem que tirar o chapéu, ele consegue surfar a cada 2 semanas com um ciclo de notícia. Ele cria ciclo de notícia, a mídia que baba para tentar criar também alguma pecha em cima do Bolsonaro vai em cima disso, compra esse discurso, porque para eles é bom, eles já são antigovernistas, eles já são militantes de esquerda, então eles vão atrás com todas as forças para tentar criar um ambiente total de crise institucional. E fica esse espetáculo meio bizarro, né? Que tem lá Luiz Erundina, Ivan Valente, toda a casta da extrema esquerda brasileira sendo representada com até um discursinho bem mequetrefe, bem barato, bem raso por parte do Randolph Rodrigues. E o pessoal fica aplaudindo isso, achando que a CPI será séria. Mais séria do que uma investigação pautada pelo arcabouço jurídico e normativo que nós temos, não vai ser. Basta ver o que foi, e se a gente não aprende com o passado, desculpa, a gente é burro, o que aconteceu com a Covid-19, a CPI que aconteceu durante a pandemia. Foi uma CPI desastrosa, foi uma CPI deselegante, foi uma CPI absurda, onde protagonizaram um espetáculo de horrores Omar Aziz, Randolph Rodrigues, esse que vos fala, e o Renan Calheiros. Então, fica muito claro e muito evidente o interesse, né, desse grupelho de usar essa CPI como palco, como palanque, para se promover nessa próxima eleição. Fábio Piperno, também quero escutá-lo em relação a essa possibilidade de abertura da CPI, se
há elementos robustos que justifiquem a instalação dessa comissão, mas também queria escutá-lo em relação a essa informação trazida por Randolph Rodrigues. Essas revelações que vieram à tona te surpreendem? Ele sugere que Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, poderiam ter interferido no andamento dessas investigações. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos colegas, especialmente a Cristina, que se integra à nossa equipe hoje. Eu diria para você, Daniel, que se a gente ficasse restritos, se ficássemos restritos, por exemplo, às denúncias daquela licitação muito esquisita de laptops em 2019, 3 bilhões e meio de reais e tal. Felizmente aquilo acabou sendo suspenso depois de denúncias, né, de algo muito mal cheiroso. Se ficássemos limitados, por exemplo, às recentes denúncias de superfaturamento na compra de ônibus escolares, kits robóticas, construção de escolas, eu acho que apenas isso, apenas entre aspas, claro, já seria suficiente para que investigações feitas pelo Congresso, também pelo Congresso, já tivessem sido iniciadas lá atrás. E não exclusivamente agora, de fato, quando o país se encontra aí a menos de 100 dias de uma eleição. O problema é que essa questão ela aumenta muito a partir da divulgação em março daqueles áudios envolvendo aí o ministro Milton Ribeiro. O ministro Milton Ribeiro e os seus pastores do peito aí, né, nesse escândalo Pastorgate. Porque veja só você, Daniel, esses pastores, eles tinham um trânsito livre no Ministério da Educação. Esses pastores visitaram o Palácio do Planalto mais de 40 vezes. E aí erra o presidente da República. E eu aqui não estou querendo nem entender, perder o meu tempo e cansar a audiência para tentar entender quais foram as razões que levaram a presidência da República a blindar esses encontros com sigilos de mais de 100 anos. Então, ali já foi um erro que levantou uma série de suspeitas. E depois começaram a aparecer novas denúncias nesses últimos dias. Então, é verdade, o delegado da Polícia Federal ele faz acusações muito sérias que tem que ser devidamente investigada, sim. Inclusive essa do avião que não teria levado o ministro Milton Ribeiro, mesmo estando à disposição, mesmo sendo uma aeronave fora de uso. Isso já é grave. Outra coisa, o juiz de primeira instância, ele também insinua uma série de coisas que tem que ser apuradas. Então, veja, e depois entra o Ministério Público no circuito também enviando denúncias ao STF. Então, a gente está falando de Polícia Federal, de juiz de primeira instância e de Ministério Público. Então, mesmo que todos eles tenham cometido deslizes, vazado, tenham agido sob interesse, motivados aí por interesse político, até isso tem que ser investigado, sim. E agora, nesses últimos dias, hoje, inclusive, com essa denúncia de que o próprio novo ministro da Educação, Vitor Godoy, teria dito lá à CGU que um funcionário do Ministério da Educação recebeu uma moto dada em troca de favores pelos dois pastores. Então, veja, são indícios muito sérios, são indícios que colocam em dúvida não apenas a ação de pessoas ligadas ao Ministério da Educação, como também Polícia Federal, juiz de primeira instância e também o Ministério Público. É que o problema é que o Peperno ele quer colocar dúvida em absolutamente tudo. Então, a gente tem que relembrar a audiência disso o tempo todo. Você tem que falar. Você colocou o juiz em dúvida, gabinete do ódio, milícia digital, gabinete paralelo do MEC, gabinete paralelo da saúde. Ele falava da Covaxin como se fosse um fato certo e acabado. Eu só citei o que realmente aconteceu. Tudo que o Peperno falou visitas de pastor não existia ao presidente da República. E a gente sabe que não existe. O telefonema grampeado a gente vê, ao ministro Milton Ribeiro. Você está criando factóides. O ministro Milton Ribeiro falando lá em premonição do presidente da República. Essas coisas todas. Profusão de factóides com caráter eleitoral. Eleitoreiro. Não. O telefonema... Ele acha que falando isso o Ciro sobe na pesquisa. O telefonema grampeado não é factóide, Marco. Ele existiu. Não minta. Não estou falando que não foi... Posso entrar no meio do clube claro do Bolinha que sim. da briga? Você, Cris, com você.
É que eu não quero interromper, né? Tá tão quente o debate ali. Depois dizem que é só mulher que gosta de fazer bate-boca, mas não, né? Tô vendo os dois ali de forma bastante divertida ali discutindo. Mas é o seguinte, eu concordo até certo ponto aqui com o Marco, que não dá pra gente ficar afirmando tudo. Veja, o que o Randolph fez ali na coletiva de imprensa, como em tantas outras, é afirmar algo que ainda precisa ser apurado. Havia um avião da Polícia Federal em Curitiba esperando para levar fulano para não sei onde, e não deixaram, e vou dizer o nome de quem não deixou, fulano e fulano. Poxa, como ele tem tanta certeza? Existe um documento, um e-mail de alguém para alguém, então ele já vai para frente da... É assim que eu fiz minha carreira de repórter, pedindo os documentos para provar, senão eu nem dava aquela notícia. Hoje em dia a imprensa coloca como certo e a gente vem aqui fazer análise com base nessas coletivas aí feitas nas coxas, desculpe o termo, e aí a gente não tem nenhuma comprovação. Posso ter que vir me retratar amanhã e dizer, olha, ele apresentou todos aqueles documentos? Posso, mas nesse momento é difícil a gente afirmar categoricamente, assim como estão afirmando, está provado que há corrupção no governo Bolsonaro, estava provado até pouco tempo atrás que o governo Bolsonaro comprou vacina superfaturada e não sei o quê. A gente não pode sair afirmando essas coisas. Isso é tarefa dos investigadores, Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Pode ser que eles já tenham essa informação e ainda não tenham trazido a público, porque precisa fazer o que o jornalismo devia fazer, que é cruzar fatos, é confirmar. A gente faz uma apuração e a gente confirma com mais uma segunda pessoa e mais uma terceira antes de sair afirmando. E atualmente tudo vira... ponto sine qua non e sai afirmando como se fosse categórico. E depois não há a volta atrás, né? Até hoje eu não vi Randolph Rodrigues e Companhia Limitada pedirem desculpas para o Brasil por todos os barracos que eles protagonizaram na CPI da Covid, inclusive os maus tratos a médicas, a mulheres, né? Ali com o silêncio absoluto daquelas senadoras que estavam se fazendo presente, mas para esse tipo de mulher, elas não precisam de defesa, né? Deixa lá os homens esculachando, inclusive alguns atos de bastante machismo ali por parte de outros senadores, não especificamente Randolph e Renan, mas outros senadores tiveram momentos horrorosos, não houve defesa nenhuma. Então a gente não pode entrar nesse clima, muito menos a 3 meses da eleição, muito menos com um bandido descondenado querendo voltar à cena do crime, como é o caso do ex-presidente Lula. Muito menos com imprensa amiga, com juízes amigos, empresários amigos, banqueiros amigos, passando a mão na cabeça desse bandido descondenado como se fosse um inocente lutando em pé de igualdade com todos os demais que querem concorrer. Então é muito perigoso esse terreno de sair afirmando coisas. Era a observação que eu queria fazer. E, Cristina, virou uma praxe desse grupelho de senadores, denunciação caluniosa. Eles saem por aí denunciando, mas é o que você falou, eles são categóricos. Eles falam, olha, foi essa pessoa, não apresentam uma prova sequer e assim, confia em mim. E a mídia repercute isso, fechando na manchete desses portais que a gente conhece, de maneira categórica também. Essa falta de moderação não me impressiona quando é um político, mas eu fico impressionado quando todo o ambiente midiático é contaminado por uma espécie de cegueira ideológica ou de jornalista militante que fica empurrando essas pautas como se Randolph tivesse algum tipo de credibilidade. A gente tem que reafirmar quem ele é, tem que lembrar quem é o Omar Aziz. Parece que a gente tem que ficar fazendo aqui toda hora uma espécie de pílula de memória constante sobre quem são esses atores, que eles não têm credibilidade alguma. Desculpe te cortar, Randolph sequer representa uma parcela significativa do estado dele. Ele foi eleito por uma pequena minoria e ele é o único senador da rede. Então, assim, é uma minoria da minoria, não que a minoria não tenha que ter voz, tem que ter voz, mas não tinha que estar no noticiário todo dia e afirmando categoricamente e sendo considerado pela imprensa como uma grande fonte. Ele seria uma grande fonte se tudo aquilo que ele falasse tivesse confirmado por documentos, por provas, por áudios, já que o Piperno citou um áudio aí, por áudios que já foram periciados, não é qualquer áudio, por vídeos já periciados, não é qualquer vídeo. Então, a gente não pode entrar nesse clima de oba-oba quando a esfera é criminal, é muito complicado isso. Cristina, eu acho o seguinte, a CPI não tem que acontecer porque o Randolph quer, né? Até porque... Mas ele acha que sim, né? Então, pode achar, pode ser um sujeito egocêntrico, mas... A CPI só vai acontecer porque ela atingiu um mínimo de 27 assinaturas, aliás, já são 31 e provavelmente já vai a 32 com o retorno aí do senador Otto Alencar.
Falando em Otto Alencar, esse que foi extremamente machista, misógino, grosseiro. Esse não teve como assinar. Foi um delinquente durante a CPI da Covid. É a sua opinião. Minha, não. Daí tá na mídia. É a sua opinião. Daí tá ao vivo lá. É a sua opinião. Agora, o fato é o seguinte. Gravado. Essa CPI, ela acontece por uma série de razões. Não é porque porque encontraram um único indício. Isso vem sendo apurado já há muito tempo. E, aliás, isso ganhou musculatura a partir da divulgação daquele áudio pela Folha de São Paulo, daquela conversa do ex-ministro Milton Ribeiro, em março. Então, há quase 4 meses, a gente vem tratando disso quase que diariamente. Áudio, aliás, gravação, aliás, que inclusive causou a queda do ministro. Tanto foi um fato grave que o ministro deixou de ser ministro. Depois disso, muitas coisas aconteceram. E aí, eu acho, Cristina, que o governo, até por inabilidade, ele alimenta, no mínimo, suspeitas. Quando o governo federal resolve decretar 100 anos de sigilo para as visitas dos pastores, veja, Cristina, ele está alimentando suspeita, porque se não tem nada... Olha, a minha mãe é uma pessoa religiosa, Cristina. Não sei se você é, mas a minha mãe já recebeu padre em casa, pessoas de outras festas. O fato é o seguinte, isso é algo normal, uma pessoa, um religioso, visitar um político. Agora, a partir do momento em que o político impõe sigilo a isso, e principalmente após esses 2 religiosos serem colocados aí nesse fulcro todo, é óbvio que ele está aumentando suspeita. E é óbvio que o outro lado também está atento a isso. E nos últimos dias, a gente viu também uma série de fatos que aumentam um pouco esse rol de suspeitas. A história do avião, que você muito bem lembrou, o jornal Estado de São Paulo, agora no final de semana, eles também foi atrás disso, também documentou isso, né? E mostrou que havia uma aeronave sem uso. Poderia ter sido utilizado. Mas isso a partir da denúncia do delegado da Polícia Federal. Foi o delegado quem levantou a suspeita e o jornal foi atrás. Oi, Cristina. Mas veja como é diferente, Piperno, haver uma aeronave sem... Eu estou falando aqui sem ter detalhes da história, tá? E me corrija se eu estiver errada. Mas veja como é diferente haver uma aeronave sem uso à disposição da Polícia Federal e essa aeronave ter sido solicitada e ter sido recusada por alguém porque alguém mandou não liberar a aeronave para fazer isso. Então, a hora que você vem categoricamente afirmando um monte de coisa, é isso que eu estou dizendo, pode ser que amanhã eu tenha que vir aqui e me corrigir, olha, os documentos foram apresentados e era aquilo mesmo, mas o fato é que quando Randolph convoca a imprensa para fazer todo o seu esperneio ali, todo o seu circo ali na frente das câmeras, dos microfones, e afirma categoricamente, ele precisa apresentar essas provas, ou então ele coloca, ó, surgiu um novo indício que vai precisar de maiores investigações, mas não é Cristina, e aí vai para as manchetes, agora, Cris, e hoje alimenta narrativas e a gente daqui a pouco está ouvindo aí vários militantes da esquerda dizendo há semanas que está provado que há corrupção no governo Bolsonaro. Quando a gente ouviu também isso ao longo de toda a CPI da Covid, nada ficou provado. Então isso que eu acho muito perigoso, esse terreno. E hoje depois, Marco, surgiu mais um indício muito forte, indício esse levantado pelo próprio ministro da Educação, Vitor Godoy, que nesse depoimento que vazou lá para a CGU, ele diz categoricamente que um funcionário do Ministério da Educação recebeu uma moto como forma de suborno, moto essa presenteada pelos 2 pastores. O ministro da Educação mais um indício que foi informado à CGU que já está investigando. Eu só queria fazer um último comentário aqui antes de liberar para o Marco. Eu estava aqui fazendo sinal de positivo que eu concordo que o presidente da República podia evitar umas cascas de banana, como, por exemplo, não liberar logo as informações que queriam que liberasse acerca dessas visitas de pastores ao Planalto ou ao Ministério da Educação, que quer que seja, para já dirimir qualquer dúvida, para tornar transparente. Quando você coloca um sigilo, a suspeita que fica e você alimenta essas narrativas é realmente a de que há algo a ser escondido. Mas, de qualquer forma, a polícia, se quiser, a CGU, se quiser, derrubam esse sigilo ou teriam condições de investigar o que querem saber por fora e descobrir. É isso que eu acho. Deixar na mão desses senadores e esse machista aí que vocês citaram agora, que era o que eu não lembrava o nome especialmente, é fazer balbúrdia, circo de novo com fins eleitoreiros e ideológicos. Apenas isso. Vamos lá, para fechar, Marco.
Não, eu estou impressionado que o Piperno ele adotou um tonzinho um pouco mais moderado do que eu estou acostumado. Acho que é a presença da Cristina aqui. Não, eu sou um moderado. Primeiro dia. Eu sou um moderado. Ele geralmente é um pouquinho mais teatral, etc. Mas isso é importante. A gente não quer que o discurso político contamine a investigação. A gente não quer ver circo de novo. Ninguém mais tem paciência para isso, Piperno. Não é. E você sabe disso. Você sabe que muita gente foi desrespeitada na CPI da pandemia, do Covid-19. Você sabe, mais do que eu, que o propósito não era sério. A gente tem que lembrar você. Sério. Vamos lá. Eu vou lembrá-lo de uma das pautas, que foi o Omar Aziz pegando foto do Luciano Hang, vestido em trajes que não eram verde ou amarelo, falando, olha, ele não se veste o tempo todo assim. Eu juro por Deus, a gente teve isso. E daí você fala, não é bobagem não, é dinheiro público, é atenção midiática, todos os olhares estavam para o Senado. Folclórico para tentar... Não é detalhe folclórico, era o presidente da comissão, meu caro. Então, eu acho que a gente tem que tratar o dinheiro público com mais respeito. E o tempo dos senadores com mais respeito. Eu quero dizer e o tempo da população também. Tem muita coisa que aquela CPI entregou que está parado lá na Procuradoria-Geral da República. E está cheio de coisa que foi arquivada. Não fala nada. Agora tem uma coisa, Cristina. Aquela CPI não investigou o principal, que era o consórcio Nordeste. Depois que tem uma coisa importante, Cristina. Então, não dá para levar a sério. Se não fosse a instalação daquela CPI, talvez aquele malfadado contrato que foi suspenso lá da Covaxin, olha a hipótese da hipótese, tivesse ido para frente. Então, umas 5 hipóteses na frase dele. Exatamente, porque aquilo lá ajudou a barrar a história da Covaxin. Eu nunca vi essa futurologia do passado. Da mesma forma que eu acho o seguinte, se tem algum tipo de suspeita séria, eu acho que a CPI tem que ser instalada mesmo que falte um dia para a realização das eleições. O jogo do vale tudo. O calendário eleitoral ele vocês não da pode esquerda acham que vale tudo. Investigação. Vale tudo. Se tem suspeita, Marco, tem que investigar independentemente do momento. Esquece a polícia. Vai lá pro Randolph. Não, tem que investigar. Se tem suspeita, tem que investigar. Muitos assuntos para nós tratarmos aqui. Não dá para cantar a música do Tim Maia.